obrigado, Samuel. Pode permanecer aqui com a gente. Você fará parte já do próximo painel. Esse painel que será moderado por nosso presidente do Conselho Consultivo Superior da Abranet, membro também do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o Eduardo Parajo. Por favor, Eduardo, pode subir ao palco, receba os aplausos uma vez mais. Ele que terá a missão de transformar 1 hora de palestra em 40 minutos, né? Tenho certeza que ele vai conseguir. Nós vamos também já receber os nossos próximos painelistas, que juntamente com o Eduardo trarão esse próximo tema. Vamos receber aqui o gerente-geral da Blue Coat, o Marcos Oliveira. Uma vez mais, a Blue Coat vai receber os aplausos. Vamos aplaudir também o Hildebrando Ribeiro, diretor comercial da PIRAP, é isso? Ok, receba os aplausos também, por gentileza. Teve uma troca aí, não é o Hildebrando, na verdade é o Urias. Não avisaram o nosso... Não avisaram. Como chama? Ah, felicitações ao Hildebrando, nasceu o filho. E você veio substituir, como é que você chama? Eu sou o Urias, eu sou o responsável técnico da Pirata. Urias, muito bem, obrigado. Urias, fique à vontade. Também vamos receber mais uma vez o Felipe Damasio. O Felipe Damasio da Tagus. Ele não está aqui, está do lado de fora. As nossas recepcionistas vão buscá-lo. E o Samuel já está aqui presente. Pois não, Eduardo Paracho, bom trabalho. Obrigado. Bom, boa tarde, bom dia ainda, né? Nós não almoçamos aqui, que estamos na sala. O pessoal já está com a barriga roncando, querendo ir almoçar, e a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo aqui nesse painel, para a gente tentar colocar alguns pontos importantes com relação, até meio que complementando as duas palestras anteriores, né, que o pessoal está falando bastante de conteúdo e coisas desse tipo. O objetivo maior é falar um pouquinho a respeito de CDN, né? Content Delivery Network. Acredito que vocês já devem estar escutando há um bom tempo essa sigla, esse nome que é falado, mas a gente entende que isso é um pouquinho ainda longe, às vezes, da nossa realidade, né? Grande parte do que o Samuel acabou de comentar, na verdade, são baseadas nessas CDNs. Quer dizer, você tem essas CDNs que estão fazendo distribuição desse conteúdo, principalmente dos conteúdos que são mais acessados, né? Então, ele começa a fazer um cache dessa história para você ter o conteúdo mais próximo para que você possa buscar. Com certeza, no caso aí da Cablevision, aí da GTD e desses outros clientes, eles, no momento em que se conectaram aqui no PTT de São Paulo, tinha algum conteúdo que era bastante atrativo e que eles estavam pegando de outro lugar e acabou buscando esse conteúdo aqui. O problema é que as CDNs, em geral, são vários fornecedores hoje espalhados pelo mundo, né? Alguns mais conhecidos, Akamai, Lamplight, são os dois primeiros no mundo. Eles não têm efetivamente uma distribuição desses servidores em todas as localidades. E aí é que eu vou jogar a bucha aqui para o pessoal aqui da Blue Coat, da PIRAP e também da Internexa, de o que os provedores, no caso, podem estar fazendo efetivamente para ter acesso a esses conteúdos. Porque, assim, ter a CDN dentro da sua própria infraestrutura é uma coisa um pouco mais complicada. Talvez em pontos de agregação, que é o que o Samuel comentou, faça mais sentido, né? Mas que técnicas que a gente pode... o Felipe está chegando aí. Que técnicas que a gente pode utilizar, ou que os provedores podem utilizar, para, primeiro, dar conta dessa demanda gigantesca de acesso a conteúdos, né, que a gente está vendo, quer dizer, o usuário hoje brasileiro cada vez buscando mais acesso a conteúdo, e de que forma que a gente consegue ajudar esse provedor na infraestrutura dele, para que ele consiga pegar esse conteúdo e, evidentemente, não esteja gastando, por exemplo, que nem o Samuel colocou bem aí, muito dinheiro para, por exemplo, fazer conexões internacionais para pegar o conteúdo. Então, eu vou passar aqui para o Marcos, para começar. Marcos, o que você está vendo na visão da Blue Coat? De que forma que esse provedor ele pode trazer esse conteúdo mais próximo do usuário dele e de que maneira que ele consegue colocar isso com os produtos da Blue Coat? O que você está vendo na tua visão aí da Blue Coat, números que você puder falar para a gente?
Só vou te interromper já, nem deixar você falar, que a gente precisa ser rápido, todo mundo está com a fome aqui, rapaz, a barriga roncando, e vamos tentar fazer um painel rapidinho aqui. Obrigado, Eduardo. Eu acho que ficou claro nas apresentações anteriores de que o tráfego do Brasil tem a sua característica, essas estatísticas não podem ser olhadas de uma forma geral, mas também ficou claro de que o conteúdo continua explosivo, essas aplicações continuam explosivas, essa parte do vídeo continua explosiva. Eu acho que, independente da escolha de fabricante, seja lá o que for, eu acho que o principal, as características principais de qualquer solução tem que ser adaptativa. Ficou claro que, sem ser adaptativo, você vai perder o foco principal. Eu acho que esse é o principal. O que é pertinente para essa empresa, ou para aquele mercado, ou para aquele segmento? A gente vê hoje, de uma forma tão surpresa, esses novos sites de vídeo que não existiam, de repente já fica em primeiro lugar. Coisas e cada vez mais assim. Então, vejo que a parte adaptativa é uma característica hoje mais importante do que qualquer outra coisa, e esse conhecimento da rede de gestão, que é importante em termos de produto dessa empresa para fornecer. No caso de conteúdo, o exemplo que você deu da televisão lá da Argentina, eu tenho conteúdo que é pertinente para mim. Então, vamos tentar melhorar esse conteúdo. Então, essa visão de adaptação que eu acho que é mais importante nesse cenário hoje. Passando um pouco a bola aí para o Urias, o que você está, na sua visão aí com... Bom dia, pessoal. A nossa visão da Pirap, acho que uma das coisas importantíssimas para a gente é ter a transparência na hora que a gente trabalha com conteúdo. Independente qual seja, o usuário quer ter um QoE alto, uma qualidade na experiência do usuário muito boa. Então, o sistema ele tem que ser transparente e tem que dar a visibilidade daquilo que ele está cacheando, para te dar manobra para futuros interconexões ou futuras saídas da sua rede. Então, você conversa com sistemas com diversas performances para você chegar no futuro fazendo as conexões que você esteja mais ideal para a sua rede. Então, ser multiprotocolo, ser multiconteúdo, garantir que qualquer conteúdo que seja, de qualquer CDN, de qualquer vídeo, de qualquer provedor, se for Vimeo, se for um vídeo que venha do Japão, que venha do Porta dos Fundos hoje no Brasil, que qualquer que seja, que tenha transparência e a mesma qualidade. E, fundamentalmente, no Brasil, que a parte da adaptabilidade para qualquer conteúdo. Porque hoje o nosso tráfego, que eu vejo muito nos nossos caches, é que nós não somos só YouTube. Nós, por a nossa cultura, aqui no Brasil, a gente vê novela. E o cache precisa suportar o próximo capítulo da novela. Precisa suportar os gols da rodada e assim por diante. Então, ele precisa ser transparente e suportar todo e qualquer conteúdo da mesma forma, com a mesma qualidade. Felipe, e no caso da Tagus, o que vocês estão, com a experiência de vocês aí, e vislumbrando essa questão de cada vez mais conteúdo, mais fome por conteúdo do usuário, como que vocês estão vendo? Estão mais ou menos na mesma linha que o pessoal da Blue Coat, da Pirap? Assim, essa filosofia do tudo tem que estar disponível o tempo inteiro, acho que é o básico de tudo, né? Agora, o negócio do CDN é que, assim, o grande exemplo é a Camai, né? O grande CDN, assim, mais, né, popular que se tem, e aí tem aqueles CDNs por serviço, que nem tem aquele Google Cache que eles colocam lá, espalham para os pontos de maior tráfego e tal. Então, assim, isso é a parte tranquila. A questão que eu vejo que é mais séria é o seguinte: então, as empresas que fazem cache, elas têm que ter, você falou até bem o negócio, tem que ser transparente, porque assim, não dá para ficar se anunciando, porque é um produto que nem roteador, você não pode ficar aparecendo na rede do cara. Agora, você tem que conseguir de maneira, não pode ser, por exemplo, o Google Cache, o CDN do Google, ele faz uma indução ao usuário a acessar o cache dele. Então, quando você acessa um vídeo do YouTube, aqueles vídeos relacionados que aparecem lá do lado, é do Google Cache mais próximo do IP que foi acessado. Então, ele induz ao servidor mais próximo dele, para o usuário, né, tá sempre pipocando dentro do mesmo equipamento. O sistema de cache ele não pode interferir dessa maneira num serviço, né? Não tem como, é até antiético você mexer no produto, no serviço de outra empresa. O que você pode fazer nesse caso é você fazer o parque que você tem de caches espalhados pelo Brasil ou mundo, onde for, né? Se ele tem, na verdade, uma intercooperação para ver o seguinte:
o cache ele poder estar ciente do seguinte cenário: é mais rápido eu ir até um cache vizinho e buscar esse conteúdo lá, ou é mais rápido eu ir até o YouTube, ou onde lugar que for, né? O lugar original do serviço para buscar. Se você consegue ter isso, você teria como se fosse um CDN de uma clusterização de caches. Então, esse seria uma ideia que poderia ser possível de você montar transparentemente, né, assim, por baixo dos panos bastidores, um CDN a partir de uma infraestrutura de caches. Samuel, no teu caso específico, na verdade, vocês trabalham mais em tentar buscar rotas mais rápidas para estes CDNs ou estes conteúdos para os clientes de vocês. Você entende que, na verdade, hoje existe uma sinergia, vamos dizer, da questão do cache, da questão do CDN e da questão de menor rota? Como que vocês estão vendo isso na sua rede? Por exemplo, você comentou esse caso aí de um volume bastante grande que, entre aspas, o cliente começou a buscar esse conteúdo aqui no Brasil, mas evidentemente ainda não se sabe. Provavelmente ele lá na ponta ele deve saber, né? Mas no caso para vocês é transparente. O que vocês estão vendo na questão junção rede, conteúdo, trazer isso mais para perto? Qual é a visão da Internexa nesse sentido? Eu queria separar em duas partes, né? Uma primeira parte é sobre os CDNs. Quer dizer, o CDN ele está focado numa ação do dono do conteúdo. Quer dizer, o dono do conteúdo ele contrata alguém para que o conteúdo dele fique mais perto do usuário final. Enquanto que o cache, eu acho que ele vai estar mais ligado a quem está atendendo o usuário final, que quer trazer para dentro da sua rede esse conteúdo. A Internexa, no caso, a gente está bem no meio desse caminho. Quer dizer, a gente está buscando, essencialmente, conteúdos fora da América Latina que tenham interesse de tráfego na América Latina, o que fica uma coisa totalmente complementar para que os provedores de acesso que atendem o usuário final possam ter os seus próprios caches, vão conseguir ter dois ganhos com essa ação. Então, o nosso foco principal realmente é construir algo que deixe mais próximo de nós os conteúdos internacionais. Eu acho que essa estratégia vai, ao longo do tempo, trazer um grande benefício financeiro para os provedores de acesso locais e um grande benefício de tempo de latência para os usuários finais. Essa é a nossa visão estratégica. A questão de você ter o conteúdo próximo, no caso do usuário final, né? Aí, até o seu comentário, na verdade, você tem dois lados da moeda, né? No caso dos provedores, ele tem os clientes deles buscando o conteúdo, né? Querendo acessar um determinado conteúdo. E do outro lado, você tem as empresas de CDN querendo entregar esse conteúdo. Só que, economicamente falando, a gente sabe que essa equação é uma equação bastante complicada, né? Do lado do provedor é complicado porque os custos, infelizmente, de telecomunicações dentro do Brasil são extremamente elevados, né? Até a proposta de vocês é redução nesse custo. E do lado dos grandes provedores de CDN, como o Felipe colocou bem, a Camai, tem um custo enorme também de entregar esse conteúdo via internet. Quer dizer, a banda, o principal insumo que o provedor precisa, que é a banda IP, ele tem um custo elevado, seja de transporte, né, de ponto a ponto, e tem um custo elevado também no próprio acesso a esses conteúdos fora. Vocês estão vendo que, apesar de no Brasil, aí eu vou devolver a pergunta aqui, apesar de no Brasil a gente entender que esses custos são elevados, e obviamente poderiam ser muito mais baratos, mas se você comparar em outros lugares, principalmente aí para o Blue Coat e para a Pierap, que são mundiais, vocês estão olhando que também em outros países, essa questão de você montar, o próprio provedor montar a sua infraestrutura de cache para dar uma qualidade melhor para o seu usuário naquele conteúdo que ele quer acessar, isso também é uma realidade? Ou em países, por exemplo, tipo Estados Unidos ou Europa, que já tem um custo dessa infraestrutura de telecomunicações relativamente barata, essa premissa já não é assim?
O que vocês estão vendo nesse sentido aí? Eu não sei se vocês têm algum comentário nessa linha. Bom, a gente trabalha mundialmente com o nosso cash da Pirap e nós vendemos o cash em todos os mercados. Óbvio que a parte do impacto financeiro da economia ela é importante. Agora, mercados como os Estados Unidos, como, por exemplo, a Europa, isso hoje não tem quase a menor influência. Hoje a banda nos Estados Unidos é centavo de dólar. Então, ali nos Estados Unidos é um mercado que você entrega qualidade de experiência do usuário. O usuário quer ver o vídeo rapidamente e em alta qualidade. E isso é importante, porque a hora que um vídeo sai de uma operadora para outra e vai para outra e sai 2, 3 saltos, o usuário final já não vai conseguir ver esse vídeo em alta qualidade, na definição da tela grande direto na TV dele. E é aí que você vai entrar com o cache transparente, entregando a qualidade de experiência para o usuário. Então, hoje a gente tem diversos contratos no mercado americano e focado especificamente em entrega de qualidade, principalmente em vídeo em alta definição. Eu acho, Geraldo, que a sua pergunta é um pouco... algumas empresas querem cobrar para um negócio que o usuário acha que é de graça. Por isso que o modelo não funciona. É mais ou menos isso que você está falando, né? Na verdade, a colocação é mais o seguinte... Porque tem tanto custo, embutido então, para um serviço que é caracterizado como gratuito. Então, na verdade... Com direito, eu né? acho que tem 2 aspectos da minha pergunta. Primeiro, evidentemente, o Urias já meio que colocou a resposta que, independente do mercado, se o custo é mais alto ou menor... existe um ganho de qualidade nesse processo, e esse ganho de qualidade é extremamente importante para atender o usuário final. Esse é um aspecto. Eu concordo. É mais nessa linha que eu quis explorar. O usuário final está cada vez mais exigente, e com essa qualidade de imagem, ninguém mais quer ver algo com baixa qualidade. Então, cada vez mais sobe a barra. E isso faz com que o cache, nesse caso, seja um componente obrigatório, vamos dizer assim, para ajudar a otimizar ou entregar qualquer coisa com qualidade e com uma experiência aceitável. Esse é um ponto que é o desafio de todo mundo. Como encontrar nesse ecossistema uma coordenação de prestação de serviço. Sabe que essa era uma opinião que se tinha muito antigamente. Eu confesso que eu participei dela, tentando entender esse mecanismo do cache, que a gente se achava assim, que cache era coisa de país pobre, né? Que era aquela coisa disso. Se a banda é cara, tem que ter cache. Se quando a banda ficou barata, toca o negócio fora e comprou mais banda, acabou o cache. Então, cache era considerado coisa de pobre. País pobre, né? Ou provedor com não é pouco dinheiro, mas é onde a banda é um valor absurdo. O que se vê hoje no próprio Brasil é que vários dos nossos clientes que estão na base, eles não precisam de banda, eles estão com banda folgada. Então, o contexto da economia, a pessoa mesmo fala que, olha, economiza e tudo, mas assim, não me afeta muito, não. O que me interessa é diminuir a latência do que o usuário quer ver, seja o que for, né? Porque também tem, assim, a parte multimídia que incomoda, né? Então, assim, o e-mail deixar de carregar por 1 segundo a mais é uma coisa, o vídeo trancar, ele surta. Né? Então, assim, isso tem que levar em consideração. Agora, o que tem que se levar em consideração também é que tem muito ainda conteúdo não multimídia sendo extremamente visto por empresas. Então, você tem muito, por exemplo, ainda muito texto e principalmente muita imagem que ainda é extremamente necessário ter alta taxa de entrega. É claro que a percepção psicológica do vídeo ela é muito óbvia, porque, né, tranca. Do rádio ao vivo, ou das transmissões de TV, ou o que for. Mas se vê realmente que esse conceito, que eu também achava que o negócio de cache morreria conforme a banda fosse ficando barata, se provou inválido, assim, incorreto. Um outro componente que a gente está vendo hoje nesses vídeos são as propagandas pagas pegando carona com vídeo. E isso está mudando bastante, então faz com que haja uma pressão pela qualidade e experiência do usuário. Isso é uma coisa que não existia. Então tem gente ganhando dinheiro com isso. No fundo da minha pergunta, na verdade, era essa, né? Será que a gente se apoia em tecnologias para deixar esse conteúdo mais próximo, por causa só da questão de custo, né, envolvida, ou será que isso realmente vai trazer um benefício final para o usuário? E, assim, na verdade, vocês só confirmaram o que eu imaginava, que, na verdade, mais ou menos como o Samuel comentou,
Hoje, as empresas, em geral, seja ela de pequeno porte, médio porte ou grande porte, elas estão bastante preocupadas em melhorar a experiência do usuário, né? Seja num vídeo que ele vai ver na tela grande, ou seja num conteúdo específico de imagem ou de site que ele vai buscar. Um exemplo que eu acho interessante disso, um exemplo que é interessante disso, para ver essa questão aqui não é só vídeo, é assim, alguns sites tiveram muito problema tem uns 20 dias atrás, porque aquele botãozinho do like do Facebook, ele estava demorando por latência do Facebook. O Facebook estava com um problema de roteamento em algumas regiões, principalmente do centro do país, ali em Goiás, estava com muito problema. E aconteceu que o tal do botão do like estava demorando para carregar nas páginas. Isso fazia com que o site, ao invés de abrir em 1 segundo e meio, demorava 4 segundos para abrir. Por quê? Porque o browser só vai renderizar toda a página conforme for terminando os conteúdos. Aquele tal do like não baixava nunca. Que é um botãozinho micro, um negocinho de nada, de 1K e meio, que segurava a página inteira. Então, o contexto das propagandas e esse tipo de coisa, a latência ela é relevante. Entende? Então, acaba se tornando um negócio que é um detalhe bobo, um plugin bobo do Facebook, para mostrar o pessoal que gostou lá da página da Veja ou do que for. Aquilo se tornou assim, um freio de mão para aquele site. Então, nesse caso, essas tecnologias de cache, elas auxiliam para isso. Se ela for esperta o suficiente para conseguir detectar que aquilo, naquele momento, o tal do like é mais relevante do que um outro conteúdo. Samuel, no caso de vocês, que basicamente são uma empresa voltada para a infraestrutura, né? Na verdade, infraestrutura de fibra ótica, associada a toda essa questão de tecnologia aqui, como que vocês estão percebendo, vocês que são entrantes no Brasil há não muito tempo, né? Como que vocês estão vendo a receptividade do mercado em si para uma oferta um pouco mais diferenciada de capacidade em fibra ótica, com o objetivo de redução de latência e tudo mais? Como a Internexa tem visto isso e como vocês têm visto no Brasil, dos clientes que vocês já têm, esse funcionamento dessa rede, como que isso está acontecendo hoje? Como eu já comentei um pouco na apresentação, o que a gente tem visto é que tem uma demanda realmente por redução de latência. Quer dizer, existe essa preocupação que tem essa vertente de resolver nos cachings, mas de você conseguir trazer conteúdo para o Brasil significa muito para o usuário. Apesar de que assim, a gente tem visto, conversado, todo o nosso esforço para negociar com clientes são as duas vertentes. Quer dizer, tem preço, continua sendo um fator importante de negociação, mas a latência e a qualidade, elas andam juntas com isso. Quer dizer, você não consegue mais trabalhar, o que a gente observa, eu vendo muito barato. Vender muito barato não resolve o problema. Quer dizer, tem que vender barato com baixa latência e alta qualidade. Eu acho que esse é a grande preocupação que nós temos com a Internexa, de conseguir entregar esses três fatores de sucesso da prestação de serviço de internet. Muito bem. Vou abrir para perguntas agora, porque a gente já está com o tempo estourado e quem tem perguntas? Eu tenho. Opa, eu quem? Gaspar. Pois não, Gaspar. Tudo bem. Como usuário, tá, da maior cidade, que é São Paulo, localizado do lado da Paulista, serviço contratado da NET, aplicação Apple TV. Funciona? Não funciona? Em alguns horários. Em alguns horários. Justamente o horário que ninguém está em casa. Essa que é a verdade. Na hora que você quer, à noite, realmente baixar um filme comprado, diga-se passagem, um bom preço, $4,99 para assistir 007 Skyfall foi muito bom. O problema foi o horário. Então era assim, né? A cena, no melhor da cena, parava e você via a bolinha girando, fazendo buffer, né? Para tentar. Ele tentava ajustar a quantidade de buffer, tentou 5, 7 vezes. Claro, diminuiu as paradas, mas continuaram as paradas, né? Então,
o próprio equipamento estava fazendo cache, aquela caixinha, né? Aquela caixinha que é maravilhosa, né? Digamos assim, tentando contornar uma situação incontornável, né? Aonde, meu Deus do céu? Aqui em São Paulo, cara, com um monte de fibra passando, com serviço da NET com 200 e poucos reais por mês de conta, sabe? Quer dizer, daí se tira uma visão do como está o resto do país, pô. Essa é a situação. Outro dia vi uma discussão muito séria a respeito da necessidade do governo entrar com mão para valer. Para valer, porque isso foi feito nos países desenvolvidos. São desenvolvidos hoje por quê? Coreia do Sul e outros mais. Porque o governo entrou, o Estado entrou para resolver o problema das pistas de alta velocidade. Aí resolvido, ok, criou a regulação e entregou. Funcionou. Agora aqui, como vamos ficar, né, com esse cenário todo? Bom, vou resumir mais perguntas. Tem mais perguntas? Mais uma aqui. Aí a gente faz um arremate final aqui de resposta. Bom dia, Samuel. Samuel, tendo em vista que todo o conteúdo da América Latina, 60% está em Miami, vocês têm um projeto de estender uma fibra para trocar junto ao PTT de Miami, alguma coisa assim? Tem mais alguma pergunta? Não? Tem? Tem mais uma ali. Não? Então, vou passar para o Samuel responder, que é essa específica sua, depois eu vou tentar ajudar o nosso amigo Gaspar aqui com a NET. Na realidade, tem um projeto em desenvolvimento da Internexa de ter mais uma rota de fibra submarina, uma parte submarina aqui, Brasil, Miami, outra parte usando a rede elétrica, seguindo terrestre para depois dos Andes, ali pela costa do Pacífico até Miami também. Isso é uma coisa que está em projeto lá, está em estudo, não tem prazo ainda de conclusão, mas tem esse esforço, principalmente para a gente conseguir minimizar a latência de chegar lá também, que a rota alternativa pelo Pacífico acaba sendo muito longa, e quando cai a do Atlântico, você tem um tempo de latência muito ruim. Então, a gente tem esse esforço aí, mas sem prazo ainda de conclusão. Tem mais uma lá no fundo, lá, por favor. Mas só complementando, eles já têm conexão hoje com Miami direto, pelo que eu entendo. No background. Pois não? Um modo que eu vejo em resolver o problema da internet brasileira seria a interligação obrigatória pelo governo entre todos os PTTs. Assim, facilitando o provedor chegar até um PTT e trocando tráfego com todo o Brasil. E alguma facilidade para trocar tráfego com os PTTs fora do Brasil. Isso tem alguma chance de acontecer? Nenhuma. Eu te falo porque aí eu vou até pegar esse gancho aqui para ajudar um pouco na resposta, depois eu vou passar um pouco aqui, pessoal. Mas assim, a internet no Brasil é regime privado, pessoal. Nós somos empresas privadas que estão explorando a internet e vendemos ela comercialmente. Tá? Então, a iniciativa toda é privada. O único serviço hoje que ele é um serviço público, que foi cedido para a iniciativa privada em concessão, é o serviço de telefonia fixa que a gente tem aí. Tá? E esse serviço foi cedido por anos, e já foi renovado algumas vezes esse contrato. E o Estado, na verdade, no caso deste serviço público, ele é responsável pelo funcionamento desse serviço público. Então, vamos dizer que amanhã as empresas que receberam essa concessão de explorar o serviço telefônico fixo não queiram mais fazer, o Estado tem o dever de continuar esse serviço. Mas o Estado tem outras funções que eu elencaria para você, que são de extrema importância. Saúde, educação, esgoto, né? Transporte público e telefone fixo para a sua casa. Será que ele também é obrigado a prestar isso, a internet no regime público? Acho que não. Acho que, na verdade, a internet e as telecomunicações em geral, elas são exploradas pela iniciativa privada e a iniciativa privada vai competir nesse negócio.
Agora, eu acho que existem iniciativas que o governo, do lado público, pode fazer, que podem ajudar, né? Exemplo, o governo atual ressurgiu com a Telebrás, e a Telebrás passou a ser um concorrente desse mercado da iniciativa privada. Então, você tem a Telebrás concorrendo, e no primeiro momento deu bastante certo, porque ela entrou com uma oferta no mercado, vendendo, por exemplo, acesso ponto a ponto e banda de internet para provedores, com preço mais barato que o mercado. O que aconteceu? O mercado começou a ver mais concorrência e automaticamente ele começa a se regular. Quer dizer, o mercado sozinho vai trabalhando no sentido de melhorar essa concorrência. Esse eu acho que é a grande magia que a gente precisaria fazer. Na verdade é o seguinte, quanto mais empresas de telecomunicação de longa distância a gente tiver, quanto mais empresas com fibra ótica a gente tiver, esse pessoal vai lutar pelo mercado e vai querer buscar o cliente. Então, por exemplo, o próprio Samuel comentou aqui que a questão da internet, da Internexa, ela sente que hoje o cliente busca ela procurando qualidade e preço baixo, né? E tem que aliar essa questão. Com certeza os concorrentes dele, como ele é um entrante, né, um cara novo no mercado, estão de olho nele. Se esse cara começa a crescer demais, eu preciso mudar a minha política, né? Então eu acho assim, a gente espera às vezes muita coisa do governo, mas eu acho que na verdade é o contrário. Nós é que temos que buscar no mercado e fazer as coisas acontecerem. Se a gente quiser que esse serviço continue no regime privado. Agora, se a gente chegar à conclusão que a internet tem que ter um serviço público, né? E aí nós vamos estar falando de outra coisa, que é ter concessão para a gente poder explorar a internet, que eu acho que aí é o fim do mundo, na minha opinião pessoal, né? E aí você vai entrar numa roda que, no meu entender, não vai dar certo. Vou dar um exemplo porque eu acho que não vai dar certo. Se desse certo, o serviço público funcionava 100%. E a gente sabe que o serviço público, em geral, tem diversas deficiências. Eu prefiro achar, como um empresário aí da área, que a gente tem que explorar esse mercado de uma forma adequada. Acho que o governo tem muito que ajudar. A Telebrás pode ser um caminho, mas um caminho no lado competitivo, no lado de oferta competitiva. Se ele conseguir ser mais barato que o mercado, ele vai ter um monte de cliente. E aí o mercado vai correr atrás para cobrir ou falar, bom, não faço e deixa o cara vender, ele vai vender para caramba. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco assim. Com relação aos PTT, só finalizando aqui meu comentário, eu acho que assim, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele é que teve essa iniciativa justamente de criar os pontos de troca de tráfego para que os provedores, pequenos operadores de serviços de telecomunicação e provedores de internet, pudessem se conectar nesse lugar para encurtar caminhos, né? Encurtar caminhos seja na latência, encurtar caminhos seja na quantidade de roteadores que passa pela rede e tal. É uma forma de colaborar para que esse mercado cresça. Agora, não adianta também a gente esperar que os caras vão fazer tudo para a gente, porque não vai fazer muito sentido, né? Acho que o objetivo maior de todos nós é que, e eu acho que aí sim tem ações de governo, por exemplo, até regulatórias, por exemplo, a Anatel deveria, no caso, estimular mais entrantes, né, nesse mercado. Mais empresas passando fibra ótica. O governo mesmo agora está fazendo um projeto de desoneração de redes, para grandes redes. Então, quer dizer, isso são formas de você estimular a concorrência no mercado. Mas pagar a conta de ligar os PTTs, alguém vai ter que pagar e alguém vai ter que ratear esse custo. Não tem, esse cara aqui talvez tenha interesse em ligar os PTTs, mas evidentemente quem usar esse serviço ele vai querer cobrar, né? Então, acho que é por aí. Com relação à NET, a NET não é a nossa associada, Gaspar, né? Então não posso dizer muito a respeito disso, né? Mas eu acho que, assim, no geral, e aí eu posso até pedir comentários aqui do pessoal, eu acho que a gente está vendo o seguinte, principalmente os pequenos e médios provedores que estão associados na Abranet ou até que não são associados na Abranet. Na sua maioria, eles são formados por técnicos. Esses provedores nasceram de um cara técnico, né? Então, ele sempre está buscando primar pela excelência técnica do provedor dele. Ele pode ter 300 usuários, mas ele quer fazer direitinho, ele quer que o usuário dele seja bem atendido e tal. Quando você tem um cara enorme, gigante, grande, você é um mais um,
né? Mais um naquele bolo. Talvez o ideal para você, como sugestão, é você procurar se tem outro fornecedor na sua região. Talvez um pequeno que possa te atender melhor e com melhor qualidade, te dê um serviço melhor. Talvez não seja o preço tão competitivo dessa massa, mas eu acho que é uma alternativa. Na verdade, assim, a gente, dentro da Abranet, vê várias pessoas, às vezes, reclamando da questão de custo, né? Custo é um problema, custo é uma barreira de entrada, custo é aquilo. Só que, às vezes, também o preço, ele condiz com o que você está recebendo, né? A gente sabe hoje que os pequenos e médios, eles têm atuado bastante fortemente em nichos de mercado. E esse é um nicho de um monte de cliente insatisfeito, né? E aí ele pega esse nicho, ele atua de uma forma mais regionalizada, mais focada. É que eu acho difícil aqui, perto da Paulista, você encontrar um cara que compita com net, com telefônica e com quem mais está na rua, porque, evidentemente, todo mundo está em cima do filé mignon, né? Onde tem mais concentração, mais clientes ou coisas desse tipo. Mas a gente sabe que essas dificuldades, elas existem. Às vezes nem pela própria rede, ou nem pela própria natureza do serviço. Mas elas existem até por outras questões. Vou dar um exemplo, como o Samuel colocou bem. Às vezes você está pegando o filme do 007, lá que você comprou, Skyfall, por R$ 4,99, só que você está buscando isso aí lá em Amsterdã, né? Porque esse conteúdo não está aqui. E aí, talvez, o que a NET possa fazer é comprar alguns produtos desses nossos amigos aqui que podem completar a minha resposta aqui. Eu acho uma coisa interessante o seguinte, eu tenho o mesmo problema com você. Eu moro O em privilégio não é Santana, só seu, tá, Gaspar? eu moro em Santana, é a mesma coisa. Eu moro no Voluntários da Pátria, pelo amor de Deus. Eu vou para o interior instalar provedores, eu sou da parte técnica. Então, eu conheço muito dos ISPs pessoalmente. Eu vou ver a infraestrutura, eu vou conhecer. Tudo que eu falo para ele é o seguinte, vamos fornecer acesso em São Paulo. Porque se eles viessem aqui, é que não se acredita que o público paulistano tenha condições de ser um público tecnológico, mas eles teriam muito mais acessos do que tem uma NET hoje, que é contratada por default, entendeu? Usuários como... não tem outra opção, é por default. Você quer um acesso. Um provedor hoje, a gente tem diversos exemplos, no interior de São Paulo, que usa sistemas de cache extensivamente, eles têm uma qualidade, muito, mas muito superior. E às vezes não é a largura de banda, é o quê? É o QoE, é a qualidade de experiência que você consegue entregar. Só para concluir aqui, agora vamos botar o pé no chão, tá? Um mega full, tá? A 150, 100 reais, né? Indo às vezes até 200 reais, é muito caro, gente. No fundo, nós temos um problema de controle disso por parte das grandes operadoras, que detêm realmente as saídas do país e detêm com eles aquilo que é realmente importante para você ter qualidade de serviço no país, que é a banda. A banda 100% full, ou pelo menos não flutuar tanto e não compartilhar tanto como eles compartilham, para ter mais dinheiro no bolso. Então, como fazer isso? Como forçar essa baixa? O ponto é esse, ou eu estou falando alguma coisa totalmente fora de contexto? Não, na verdade eu acho que não está fora do contexto do problema que você está enfrentando ou do problema que se enfrenta em Voluntários da Pátria, mais um mercado que a gente pode estar lá, além da Alameda Santos. Mas assim, é aquilo que eu estava comentando antes e que foge um pouco até do objetivo do nosso painel aqui. Na verdade, isso só se resolve com concorrência, não tem jeito. Não tem outro segredo, não tem outro remédio, não tem intervenção, não tem nada que resolva esse problema. O único problema que resolve é o seguinte, na hora que o cara perde o cliente. Aí na hora que ele perde o cliente, ou perde um monte de cliente, e os clientes começam a reclamar, a coisa funciona. Mas voltando aqui, porque daí a gente, né, já vamos até anotar para um próximo painel, a gente fazer um painel de como criar mais competição no mercado de telecomunicações,
Mas só deixa eu passar a bola de volta aqui para o Marcos da Blue Coat, com relação a essa questão da qualidade de experiência e do privilégio até que você começou a comentar, Marcos. Eu acho que esse é um problema nosso, né? Tem coisas que a gente consegue controlar, outras a gente não consegue com relação à prestação de serviço aqui no Brasil, que todo mundo passa por isso e acaba desistindo de assistir o vídeo. Mas eu acho que existem formas tecnológicas, né, condições tecnológicas de melhorar essa qualidade do usuário. O que precisa é essa pressão de mercado, e não existe para as operadoras baixarem o preço. O preço está alto, já começou alto e não existe pressão para baixar. A qualidade é aquela, tem SLA e se não quiser, né, você não tem outra opção. Se quiser, faz outra coisa, né? Então, acho que esse é um cenário que engloba a parte técnica e a parte de comercialização e de marketing. Do ponto de vista tecnológico, existem soluções. Aqui, pelo menos 3, que poderiam agilizar esse serviço. O pessoal acho que o pessoal de marketing dessas operadoras deveriam experimentar um pouquinho o sabor dos produtos para saber se eles comprariam. Eu acho que começaria por aí. Acho que a mensagem, pelo menos do meu lado aqui, Eduardo, é que na parte tecnológica existe solução e cada vez mais o mundo tem inovação, todo dia sai coisa nova que dá para ajudar. O que precisa é que o outro lado contribua também. Quer um comentário final, Samuel? Que aí eu vou encerrar aqui o painel, apesar que o Francisco quer falar uma... Só lembrar, a BigNet em Guarulhos era um caso desse e tinha um serviço bom. A NET foi lá e comprou, então é o poder econômico que domina. Comentário final? Eu queria apenas comentar que essa qualidade também está associada ao dono do conteúdo em se esforçar para estar mais próximo, mas eu acredito, como ele também, que nem todos os conteúdos têm poder econômico para estar em todos os lugares. Da mesma forma que a boa distribuição na ponta também é complicada. Então, acho que a gente realmente vive uma necessidade de mais concorrência. É isso que deve transformar o mercado. É onde a internet só tenta entrar. Bom, gente, para mim está claro e já está claro há alguns anos, é um prazer enorme estar sentado aqui com o Felipe da Tagus, Urias da Pierap, Marcos da Blue Coat e o Samuel da Internexa, pelo seguinte: uma das coisas que a gente mais tem dito na internet como um todo, e principalmente a Abranet dizendo para os seus associados, é o seguinte: invista em qualidade em atendimento, porque em qualidade de atendimento ninguém te bate. Outro dia, eu e o Néger participamos de N eventos e nós já morremos 80 vezes. Já decretaram o nosso fim umas 80 vezes. Eu falo assim, nós não somos mais heróis, nós viramos super-heróis já, né? Porque o mercado é competitivo em várias situações, às vezes em situações totalmente desfavoráveis de preço e condições, e mesmo assim a gente está batalhando. Então, quer dizer, existe um potencial grande de mercado ainda. Ontem a gente teve uma apresentação aqui do Alexandre do CETIC, lá do Comitê Gestor. Se não me engano, acho que existem ainda mais de 5 milhões de computadores residenciais que não têm conexão à internet. Então, quer dizer, tem um potencial gigante ainda de novos usuários entrantes para que esse mercado cresça. E o objetivo da Abranet é trazer para os associados e os não associados, que a gente espera que se tornem associados, tecnologias e formas de melhorar a qualidade, reduzir custos, para que ele possa estar melhor posicionado nesse mercado. Por fim, o Sérgio Sá quer dar uma palavrinha ali. Eu queria só um aviso final antes do nosso almoço, que na parte da tarde nós vamos ter 6 sorteios dos nossos patrocinadores e dos nossos parceiros. Vão ser 2 no primeiro painel e 4 no último painel. Então, gostaria que vocês, ao pegarem o seu voucher do almoço, deixar o seu cartão também na recepção, para que você possa fazer parte do sorteio. E, por fim, o Roque. Cadê o Roque? Já foi. Vai ser depois do almoço. Tá bom, então. Gente, obrigado. Vamos para o almoço e retornamos às 2h30. É isso, Nézia? Isso, 2h30. Obrigado.